Trabalho com Direitos, o podcast da Clínica de Direito do Trabalho da UFPR. Olá a todas e todos, eu sou Sidney Machado, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná e coordenador do projeto da Clínica de Direito do Trabalho. Esta é uma sessão do Trabalho com Direitos, produzido pela Clínica de Direito do Trabalho no âmbito de um projeto acadêmico e de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Neste espaço faremos uma série de entrevistas com pesquisadores, especialistas em trabalho, em torno do tema Direito do Trabalho em tempos de pandemia. Pretendemos discutir, no cenário da profunda crise sanitária, econômica e social da pandemia da Covid-19, as grandes linhas de transformação do emprego e do trabalho em emergência, com ênfase na problemática do trabalho via plataformas. Para dar início a essa série, recebemos hoje, diretamente de Paris, Christian Azares. Bom dia, Christian. Bonjour. É um imenso prazer tê-lo conosco para essa discussão. Muito obrigado, seja bem-vindo. Christian Azares é professor de Sociologia, co-diretor do Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique, o LISE, do CNAM, em Paris. Seus objetos de pesquisa são o trabalho, as formas de inserção no trabalho, as relações de emprego e de trabalho numa dimensão comparativa entre Brasil, França, América Latina. Os trabalhos do Christian têm tido um impacto muito grande do ponto de vista, sobretudo, metodológico. Atualmente, vivendo em Paris e dando aula em Paris, o Christian, por muito tempo, morou e trabalhou no Brasil e é um amigo próximo do Brasil. Bem, Christian, vamos começar então. Eu agradeço imensamente a sua participação, sua colaboração. É claro que eu fiz uma apresentação muito singela de toda a sua grande trajetória acadêmica, mas eu gostaria de começar com uma primeira questão, você talvez se apresentando um pouco, indicando um pouco da sua trajetória acadêmica, da sua formação, e uma curiosidade pessoal também. Por que você começou a ter essa motivação e se inclinou para o tema do trabalho? E, em segundo lugar, por que América Latina, Brasil? Muito obrigado pela apresentação tão generosa, como sempre, do Sidney. Não vou relatar toda a minha vida acadêmica. Morei quase 20 anos no Brasil, passando de, como eu digo, brincando, de jovem executivo dinâmico numa filial de uma multinacional francesa em São Paulo. Isso foi nos anos 70, e depois eu larguei porque não aguentava mais, e o meu sonho era de entrar numa universidade, e consegui entrar na UFPB, na Federal da Paraíba, onde eu fiquei uns 12 anos como professor de ciência política. Depois tive vontade de mudar e até de voltar para a França, o que me parecia algo meio difícil, mas eu consegui entrar numa universidade, na Universidade de Amiens, onde eu fiquei quase um quarto de século como professor de economia. Eu tive que entrar na economia, enfim. E aí eu fiz uma tese com um economista, aliás, foi isso que me deu o rótulo de economista, embora eu não tinha tido, uma formação de economista. Fiz a tese, ela foi defendida em 84, aqui na França, sobre a indústria têxtil e sobre também porque sempre tinha esse viés, se eu posso dizer, sociológico de trabalho de campo. Uma parte da tese é sobre algo que é conhecido atualmente, que é conhecido agora no Brasil todo, me parece, que é Santa Cruz do Capibaribe,
e lá no interior de Pernambuco, e também numa aldeia perdida lá entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, produtor de rede, que a cidade se chama São Bento. E depois quando voltei para a França, aí para virar, digamos, para poder ser reconhecido, ou, enfim, como economista, eu trabalhei muito sobre distritos industriais e italianos, e que era um pouco pendente daquilo que eu tinha feito na tese de doutorado. E somente há uns 4, 5 anos atrás que eu consegui, porque as coisas estão muito segmentadas aqui na França, acredito mais do que no Brasil, de mudar de disciplina. O meu sonho era de voltar, não para a ciência política, mas para a sociologia, ou de entrar na sociologia, o que eu consegui. E aí, com os colegas, a gente montou um programa e a gente trabalhou assim, num projeto de pesquisa que envolvia franceses, italianos, até gente trabalhando sobre a Alemanha, Estados Unidos e o Brasil, principalmente. E as nossas parceiras no Brasil foram a Sinara Rosenfeld, lá da URGS, e a Liana Carrial, aí da UFPR. E aí resolvemos tocar essa questão da zona cinzenta, ou seja, não se fala aqui em formalidade, ou em formal ou informal, mas se fala mais em precário ou não precário. E a ideia desse trabalho, dessa pesquisa que a gente fez, que durou uns 4, 5 anos e que tem até produções saindo mais ou menos diretamente dessa pesquisa que a gente fez, tem toda uma indagação sobre as categorias de trabalho, e vendo que as formas que o trabalho vem tomando hoje em dia não dá para traduzir, ou não dá para usar as categorias analíticas que foram usadas durante o período, aquilo que se chama do período fordista, ou dos 30 gloriosos, entre 1945, ou seja, o fim da Segunda Guerra Mundial, e o primeiro choque do petróleo que houve em 74, ou seja, nesses 30 anos. Bom, dá para se ver que a sua trajetória de pesquisa, de experiência, é muito rica, né? Eu queria aproveitar para explorar um pouquinho dessa sua última parte da fala. Você já começou a introduzir a questão das transformações do trabalho. Todos nós aqui do campo do trabalho, obviamente, começamos a discutir hoje, sempre, essa questão dos grandes vetores de mudança, né? É quase um lugar comum falar em transformações do trabalho. Mas você, especificamente, como pesquisador e vivendo em Paris, o que você identifica assim como as grandes linhas, né? Porque tinha aqueles relatos, digamos, narrativas mais amplas de pós-fordismo, de acumulação flexível, toyotismo, etc. e tal, mas me parece que nos últimos 10 anos, e agora no contexto da pandemia, essas leituras não dão conta mais de responder uma complexidade de novos problemas, novos temas. O que você está identificando aí na Europa como tendências novas, quadros novos, que vão além dessa ideia de superação do fordismo? Sim, é engraçado que esse termo que você usou aí, Sidney, de pós-fordismo, é verdade que há anos que eu não escuto mais. E, bom, e como você sabe, nas ciências sociais, e acredito que no direito seja a mesma coisa, tem um fenômeno que eu vou chamar de moda, né? De moda de uso dos conceitos. Aí o conceito é usado, todo mundo se debruça sobre ele, e alguns anos depois não existe mais. E é retomado 20, 30 anos depois nas pesquisas. E é verdade que
essa coisa do pós-Fordismo, eu duvido que, mas talvez tenha, hein? Estou exagerando um pouco. Enfim, a referência que eu lhe mandei e que você distribuiu para seus alunos, eu acredito que a palavra pós-Fordismo não deva aparecer muitas vezes. Mas eu queria, talvez, dizer como que a gente chegou. Eu digo a gente porque, claro que nessas coisas não é somente um indivíduo, um pode ter uma intuição e aí os outros se deixam levar e vão atrás. E eu confio muito, eu me baseio muito na questão da intuição. E a intuição na época era de que como eu disse, as modalidades que a gente percebia no mercado de trabalho não correspondiam às categorias, ou o inverso, que as categorias não correspondiam ao que a gente podia verificar. Mas isso eu aprendi muito das pesquisas de campo que eu fiz lá no interior de Pernambuco. Eu só vou mencionar uma anedota aqui, que, aliás, é bem provável que o Sidney já tenha escutado. Eu me lembro que, passeando, enfim, fazendo pesquisa de campo, ou seja, andando na rua, lá de Santa Cruz do Capibaribe, tinha um sol de rachar, e eu me dei de frente com um cara. Aí a gente começou a conversar. Ele fazia uma pesquisa e devia avaliar o que estava acontecendo. Ele me disse: eu não entendo, porque teria tudo para não funcionar e funciona. Aí eu disse, bom, é a prova de que ou as questões que levantaram pela ciência da administração ou pela economia não dão conta da realidade, não pode dar conta, porque tem 1000 coisas que fazem com que você tenha que abrir seus olhos e que o que não devia funcionar, funciona. E isso foi o caso lá de Santa Cruz. E para mim foi uma lição genial, porque aí, bom, já estava um pouco, não de mal, mas enfim, a economia não era a minha, como se diz em francês, a minha taça de thé, my cup of tea, me obrigando a me abrir para situações que não, enfim, que se eu tivesse ficado com a teoria, se eu tivesse ficado com os livros, não teria tido esse alerta que esse cara me proporcionou. Então, usando essas coisas, né, dos trabalhos que eu tinha feito sobre o formal, informal, e de trabalhos também, porque isso foi nos anos 80, que muitos pesquisadores aqui, principalmente aqueles que se debruçavam sobre os países em desenvolvimento, no caso, sobre o Brasil, estavam abertos para esse tipo de interpretação. E alguns anos depois, eu vi coisas na Itália, e coisas no México, ou até em São Paulo, da pesquisa que eu fiz sobre os pilotos de helicóptero em São Paulo. Isso vai ter algum efeito, não algum efeito, mas enfim, alguma repercussão para vocês que vêm na maioria do direito, é que há normas, mas as normas elas evoluem, e as normas, sem brincar, mas elas são feitas para serem deturpadas, para serem ultrapassadas, enfim, para serem ludibriadas também, enfim. Então, com esses ensinamentos, a gente se debruçou sobre aquilo que a gente chamou de zona cinzenta, porque não é nem lá, não é nem cá, mas também não é isso, não é outra coisa, e isso vai ter uma repercussão, inclusive, até hoje em dia, sobre a maneira de se perceber, a maneira de se avaliar o trabalho nas plataformas.
E eu vou lhe dar depois alguns exemplos, algumas referências de textos comandados na maioria das vezes pelo governo e dos posicionamentos. E esse posicionamento é instável, o posicionamento é indeterminado e o posicionamento é inseguro. Essas três qualidades que eu diria que cobrem aquilo que a gente chama de zona cinzenta, ou seja, instabilidade, indeterminação e insegurança. E aí essa coisa foi reforçada de um ano atrás para cá com a pandemia. Ou seja, a gente não sabe o que, por exemplo, se vocês estão numa situação hoje em dia sem saber o que vai acontecer no Planalto nas próximas horas, mesma coisa aqui para nós, de forma muito menos grave, evidentemente, mas a gente está à espera do discurso do rei, que vai nos dizer quais são as novas medidas que vão ser tomadas, se de lockdown, se de não lockdown, e todo mundo, econômico e não econômico, está pendurado àquilo que o grande chefe vai nos dizer hoje à noite na televisão. Achei excelente essa sua intervenção sobre o pós-fordismo, que de fato são algumas categorias que ficaram por muito tempo na moda e se reproduzem e às vezes não tem nenhuma aderência a mercados de trabalho, a composições da relação de emprego, tal como o Brasil, né? Mas esse imaginário fordista ainda é muito forte, né? A ideia do emprego, nas políticas públicas, ele ainda talvez esteja presente, não sei se você concorda comigo. Agora, do ponto de vista metodológico, eu achei muito valiosa a sua colaboração em indicar que as pesquisas empíricas é que devem ser um vetor determinante para o investigador na nossa área, né? Porque dá uma dimensão da complexidade dessa relação. E aí, emendando nessa questão, Christian, nos anos mais recentes, digamos, depois da crise de 2008, e agora já, eu acho que conecta um pouco com a pandemia, não sei se você concorda comigo, há um processo de aceleração de outras mudanças, né, no trabalho. O que você identifica aí do debate mais francês, nessa recomposição do trabalho, que também tem um pouco de debate sobre o futuro do trabalho, e a França sempre teve grandes sociólogos que debatem isso, Dominique Méda, e vocês no CNAM também debatem muito isso. O que se discute hoje? Quais são as grandes linhas desse debate? Atualmente tem um debate forte a nível das plataformas, hein, que é aquilo que interessa a maioria de vocês, em torno da categoria de independente, proteções que deveriam ser dadas ou não aos independentes. Mas eu queria somente fazer uma pequena volta para trás, porque tem dois amigos e colegas, a Marie-Christine Bureau e o Patrick Duhaime, que publicaram um número da revista Transfer, que é aquela revista do European Trade Union Institution, o Institute, e a Marie-Christine Bureau usa um termo que é muito expressivo, que é o termo de decoerência. Decoerência é como se fosse definhando e que as categorias usadas até agora, elas estão ficando cada vez mais longe da realidade do funcionamento do mercado de trabalho e também, não tão somente do funcionamento do mercado de trabalho, mas também da forma de construção das identidades das pessoas em sua relação com o mercado, no caso, com o mercado do trabalho, mas não tão somente, e com as atividades laborais. Ou seja, o que deveria, não propor, mas deveria se deslocar, ou seja,
tem um monte de pesquisas em antropologia, em sociologia também, mas mais na antropologia, sobre a questão do multissituado. E tem uma expressão que é de um antropólogo francês, se chama Jacques Assayag, que fala em ponto de vista. E o que ele diz, isso ele faz a partir de uma pesquisa que ele fez na Índia. E ele diz, segundo o prisma que você vai olhar a realidade, você vai ter uma leitura que vai ser totalmente diferente do que se você enfocasse tão somente o seu olhar num ponto. E isso é interessante, principalmente, enfim, não sei quem foi que disse, mas acho que foi a socióloga que falou em trajetórias, a estudar a trajetória das pessoas. Isso me parece muito, muito interessante, eu diria até imprescindível para dar conta da complexidade do real. Agora, no caso, enfim, para responder mais diretamente à tua pergunta, Sidney, é uma discussão muito forte em termos da dependência e do assalariamento ou não. Tem aí, dentre vocês, há uns que estão estudando os sindicatos, né? E o que é interessante, e eu vejo aí com um doutorando meu, que faz um trabalho sobre os entregadores de bicicleta, é que, segundo a postura ideológica do sindicato, as preocupações, evidentemente, vão ser diferentes. Por exemplo, no caso da CGT na França, a CGT luta para que o estatuto de assalariado seja reconhecido aos entregadores e aos motoristas da Uber e das outras. E para outro sindicato que eu chamaria, que é chamado que seria um pouco a força sindical aqui, que é a CFDT, para eles o que interessa é dar um estatuto, dar um mínimo de proteção aos independentes. E a discussão fica, e isso desde o Supiot, em dizer, de um lado temos independentes, do outro lado temos assalariados, e no meio temos um bolo de pessoas que não são nem independentes, que não são nem assalariados, e para os quais a gente deveria montar um direito que fosse um direito protetor para essas pessoas. Então, o discurso e as análises que são feitas e os relatórios que são pedidos pelo governo e produzidos giram em torno dessa coisa. Aí tem, ao mesmo tempo, paralelamente, uns que dizem não, tem que se passar por outra forma organizacional. E a forma de organização que alguns propõem é a de montar cooperativa de trabalho. Cooperativa, não, agora se chama, é um tipo de cooperativa um pouco particular, que é CAE, Cooperativa de Atividade e de Emprego. Ou seja, que dá um certo respaldo aos cooperativados, né, aos que entram na cooperativa, e que, pela via da cooperativa, eles são considerados como empresário assalariado. Ou seja, mais uma vez, essa confusão entre estatutos. Ou seja, ou é empresário ou é assalariado. E é a posição que defende o relator da lei vigente desde 2009 aqui na França, que é um liberal, o Henri Hervé Novelli, um liberal que montou uma associação ultimamente, montou a API, a Associação de Plataformas de Independentes, ou seja, de uma associação que visa proteger os independentes, porém
sem reconhecer de jeito algum a qualidade de assalariado. Ou seja, numa perspectiva de preservar as plataformas. E essa é a linha que o governo atual, o governo francês, o Macron, está seguindo, porque houve um relatório que se chama o relatório Fruin, F-R-O-U-I-N, e esse relatório Fruin, no pedido que foi feito a esse relatório, enfim, foi de evitar a qualquer custo a requalificação como assalariado para esses entregadores de bicicleta e para esses motoristas de táxi. Então, é em torno disso que o discurso está montado hoje em dia. E, paralelamente, tem um monte de organizações, enfim, tem uma que talvez seja mais emblemática, mas o meu doutorando me disse que é uma caixa vazia, porque tem somente um cara, mas que tem o cara conseguiu, não sei se um Ibope, mas enfim, conseguiu aparecer como sendo a novidade em termos de renovação ou de redinamização do sindicalismo, que é o tal do CLAP, que é o coletivo dos entregadores da bicicleta de Paris. E que são formas, enfim, essa é uma das formas de mobilização coletiva que também nos foi trazida através de outra entrevista que a gente teve na semana passada com uma deputada europeia chamada Leila Chaibi, e que mostra que isso foi bastante interessante, porque ela mostra que a gente tem aqui, bom, um pouco a mesma coisa no Brasil, é Brasília, o Planalto, e a gente tem que, apesar de ser um Estado federativo, a gente tem que atender aos pedidos do Planalto, ou seja, passando por cima dos estados, do município, blá, blá. Só que o que ela nos disse, isso existe, claro, ou seja, essa linha top-down, mas existe também o bottom-up, ou seja, de coisas que eu diria em francês, que remontam, em que vêm da base e que são levadas através de lobbies, através de porta-vozes, ou seja, por vários stakeholders, para dizer em bom português, para cima, ou seja, para a União Europeia. Ou seja, é um pouco o inverso que o meu colega, que o Sidney conhece, o Michel Minet, que é professor de Direito aqui no CNAM, me disse quando houve a adoção da lei da reforma trabalhista, um pouco do jeito da reforma trabalhista do Temer de 2017, de novembro de 2017, ele disse, bom, os legisladores franceses dizem, mas foi a Europa que quis, ou seja, liberalização, barará, abertura das fronteiras, enfim, tudo, enfim, essa flexibilidade e não seguridade ou segurança, não sei como é que se diz, que prevale. E ele disse, não, os estados têm o poder de fazer as leis e de cumprir ou não cumprir aquelas determinações que vêm lá de cima, mas é muito fácil se proteger e dizer, não, foi o Planalto que quis, ou no caso aqui, foi a presidência da República, ou foi Paris que quis. Acho muito interessante essa perspectiva europeia e francesa, porque, de fato, essa disputa pela regulação é um movimento global, né? E eu acho que há vários planos disso, não sei se você concorda. Um que é uma disputa política sobre isso, né? O lugar desse trabalho, não só na proteção, mas no mercado de trabalho, né? Eu acho muito interessante, não sei se você concorda, essa comparação especificamente francesa com brasileira,
porque do ponto de vista da regulação, ao menos, há muita similaridade, né? Nós temos a nossa CLT, vocês têm o Código do Trabalho, né? Um modelo bem regulado. Inclusive as reformas, elas se dão assim quase num movimento homogêneo, né? A última que vocês tiveram foi 2016 com ainda Hollande, eu acho, depois Macron 2017. Tá? E é claro que vocês tiveram o Mitterrand, que nós não tivemos aqui, né? Não tivemos essa sorte. Mas em 2016 vocês chegaram a regular a plataforma aí, de um modo ainda frágil, mas regular. Então, eu acho que é uma coisa global. A minha questão, e aí já queria perguntar a você um pouco das suas categorias da zona cinzenta. Como é possível hoje mobilizar essa categoria da zona cinzenta, que é muito valiosa, ao meu ver, para compreender esse movimento das plataformas, considerando as peculiaridades do mercado de trabalho? Por exemplo, o caso brasileiro, que se conhece muito bem, a informalidade aqui é um pouco estruturante, né? E aumenta muito, se associa muito com as plataformas. Na França, eu não sei se isso ocorre, essa associação direta, informalidade e plataforma. Então, na composição do mercado de trabalho, você não vê que há muitas diferenças, e isso devia ser pensado também do ponto de vista da regulação? A meu ver, quando a gente montou aquele programa que se chama Zogris, que Zona Cinzenta, que era, eu acho que o título era mais ou menos Evolução das Normas de Trabalho e comparação França, Estados Unidos, Brasil. No final, depois de 4, 5 anos, a gente não fez realmente uma comparação stricto sensu entre os 3 países, porque era muito complicado. É uma diferença, claro, de acirramento, tanto dos conflitos, enfim, e por isso que, como diz o Pierre Salamá, o Pierre Salamá, quando define o subdesenvolvimento, ele diz que o que caracteriza o subdesenvolvimento é o fato das coisas acontecerem num espaço-tempo reduzido. E aí eu penso sempre naquela fórmula do Juscelino Kubitschek, 5 anos em 50, ou seja, vamos apressar. Bom, vou fazer uma leve publicidade, propaganda para o texto que a gente escreveu com o Adalberto Cardoso, lá do IESP do Rio, da UERJ, sobre, enfim, lá tampouco era uma comparação entre mercado de trabalho francês e mercado de trabalho brasileiro, a partir justamente daquelas reformas que você acaba de mencionar, Sidney. A de 2016, a Lei do Trabalho, a Lei El Khomri, do nome da ministra. O que a gente percebeu é que, e no caso das plataformas, é que, mais uma vez, me parece que há um acirramento muito maior no caso do Brasil, porque a ideia é de que os liberais querem defender você mencionou o Código do Trabalho, e os ataques contra o Código do Trabalho, os ataques contra a CLT, enfim, refletem a mesma tendência, não de forma exatamente igual, porque a França não foi um país colonizador, não foi um país colonizado, enfim, tem toda uma história e um componente socio-histórico que faz com que os dois países não dá para, enfim, stricto sensu, não dá para comparar. Mas o que interessa, e nessa coisa também da zona cinzenta e das plataformas, é entender o que está havendo. E o posicionamento, enfim, que a gente, enfim, inclusive, até entre nós, eu mencionei a dona Kesselman e o Patrick Duhaime. Para a dona, o assalariamento é algo que, vou exagerar um pouquinho, mas é algo, a palavra que me vem é algo mítico, ou seja, algo que deve ser preservado a todo custo. E para o Patrick, esse Patrick Duhaime, com quem eu escrevi, enfim, publicamos um artigo lá na Frontiers in Sociology, acho que no ano passado foi. O que a gente defende, o que eu defendo, e repito aquilo que eu disse antes, é um deslocar do olhar.
Ou seja, tem que achar um meio de não ficar, o termo é forte, poluído por essas categorias que até agora nós, enfim, sobre as quais a gente se pautou, mas a gente tem que procurar e tem que achar novas categorias que dessem conta daquilo, enfim, da realidade das mudanças no trabalho ou das transformações na recomposição do trabalho, como você mencionou. Por isso que me parece que o trabalho sobre as plataformas é interessante, mas ao mesmo tempo, o que a gente está mencionando em falar em plataforma? E foi por isso que no mês passado a Sinara Rosenfeld, num colóquio que houve online em Porto Alegre, disse que preferia falar em plataformização do que uberização. A história é que não se trata da mesma coisa, porque, enfim, usar uma plataforma para achar um geômetro, para achar um desenhista, para achar, ou seja, de pessoas qualificadas, não é a mesma coisa do que chamar alguém para que lhe entregue a sua comida e quando o cara chega, não é aquele que você, inclusive com o Uber acontece, não é aquele com o qual que a plataforma lhe pôs em contato, mas é outra pessoa, e é outra pessoa que está alugando a licença do que tem para poder se mover e sobreviver nesse mato da plataformização ou da uberização. E isso é uma coisa que está saindo à tona ultimamente, é um comércio em cima das licenças que os imigrantes, os refugiados, têm que se submeter e que vão receber €1 ou €2 por dia, seja tendo rodado 30, 40 ou 50 quilômetros. Bom, vocês vão me dizer, é bom para a saúde deles. E sem proteção e sem nada. Ou seja, tem todo um debate em cima disso e não dá para saber o que vai dar. Porque vão seguir essas mudanças em relação à digitalização do trabalho. Christian, esse tema, claro, é muito instigante da plataformização, porque podemos colocar isso num quadro sempre mais amplo, né? Esse debate trabalho e tecnologia que não é novo, né? E talvez as plataformas exacerbem alguns elementos desse debate trabalho e tecnologia. No início houve uma certa narrativa disruptiva, né? Que essa tecnologia pôr abaixo tudo, etc. e tal. E parece que hoje os pesquisadores mais atentos, obviamente, não estão indo por esse caminho, né? Que há muitas continuidades, né? E talvez poucas rupturas. Então, eu queria ver se você já consegue identificar o que tem de rupturas de fato, né? Se é que tem alguma ruptura, ou você acha que é uma continuidade? Eu acho que mais do que, enfim, o que eu estou percebendo, mas também não é palavra de evangelho aquilo que eu estou dizendo, mas é que há um acirramento, por exemplo, no controle do tempo. Ou seja, a gente falou em pós-Fordismo, mas só voltando para o Fordismo, quando você vê que tudo é calculado, tudo é monitorado pelos algoritmos, só que os algoritmos não são neutros, tem gente atrás do algoritmo que o produz, e que esse controle controle da corrida, controle do tempo, enfim, o controle em todas as fases. Mas uma das representantes, enfim, do Departamento de Direito da Uber na França, que deu uma entrevista que diz que, porque o discurso é esse, estamos oferecendo trabalho para quem não tem, para quem tem longe do mercado de trabalho, o que é verdade, o que foi verdade também num certo momento, mas sobre essa bandeira,
Quais são as condições de trabalho? As condições de trabalho são, na maioria das vezes, são péssimas, inclusive sem nenhum controle sobre o ganho monetário que a pessoa vai receber de uma corrida, ou seja, para mim é um acirramento das condições de trabalho que o Charlie Chaplin tinha nos tempos modernos. E ele tinha muito mais liberdade, porque ele podia apertar os parafusos e sonhar com outras coisas. Aí o cara da Uber, o motorista da Uber, o motorista da Glovo, da Deliveroo, da Uber Eats, não, tem que ficar atento e se ele não conseguir boas notas, ele vai ser ou desligado, simplesmente, ou botado para os switches que são menos favoráveis para eles. Obrigado, professor Christian. Vamos encerrando por aqui o nosso primeiro episódio da série de entrevistas do podcast Trabalho com Direitos, projeto de pesquisa e extensão da Clínica Direito do Trabalho da UFPR. No próximo episódio, vamos conversar com o professor Andrea Alassandari, da Universidade de Bolonha, na Itália. O Trabalho com Direitos é uma série de podcasts da Clínica de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, projeto de pesquisa e extensão sobre plataformas digitais de trabalho. Coordenação do professor Dr. Sidney Machado, produção e edição Davi Macedo.